Hello, boa noite. Vamos começar mais um encontro, mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante para nossa realização na carreira, para nossa realização profissional. E aí, estão ansiosos pelo tema de hoje? Foi um tema também muito pedido por vocês nas caixinhas de perguntas. Um tema que eu adoro desenvolver através das mentorias individuais, das mentorias em grupo. O tema de hoje, então, como a gente pode ganhar dinheiro através dos nossos talentos, tá certo? Então, se você tá chegando aí agora, tem um aviãozinho, envia esse aviãozinho aí, convidando mais pessoas para assistir, para estar com a gente. Se você está assistindo o replay, papel e caneta na mão, que a live de hoje, o conteúdo de hoje promete, tá certo? Então, nós vamos começar direto ao assunto. Como então utilizar dos nossos talentos para ganhar dinheiro? Como que a gente pode servir? Como que a gente pode contribuir? E ao mesmo tempo viver a nossa realização profissional. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda Jéssica. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Papel e caneta na mão para a gente começar. Então eu quero trazer para vocês aqui um significado muito simples sobre talentos. O que são talentos, né? As pessoas elas se perdem muito sobre isso e é algo tudo que eu tô trazendo para vocês aqui é algo muito simples, tá certo? Talentos é a inclinação natural de uma pessoa para fazer uma determinada atividade. Então eu já começo a live na prática fazendo uma pergunta para você. O que você faz, né? O que você reconhece que você é bom, que você faz naturalmente, que você desenvolve naturalmente sem muito esforço? Aquilo que você faz e fala assim, uau, eu sou muito bom nisso. O que você faz? Pensa aí uns minutinhos e escreve, né, no papel. Por quê? Por que é importante escrever? Porque sempre quando a gente está numa oportunidade como essa de desenvolver, de aprender mais sobre a gente, nós estamos aqui trilhando um caminho cada vez mais para a gente identificar o ser grandioso que nós somos. E quando a gente anota, a gente está acessando o subconsciente, a gente está trazendo informações que às vezes elas ficam ali, né, mascaradas, esquecidas, e a gente precisa retomar. Então, qual que é a sua habilidade nata? O que você faz de uma forma natural e espontânea com muita facilidade? Se você está muito aí pensando em responder e não está conseguindo responder, pense aí, né, em alguém que se você perguntar para alguém, né, pode ser uma pessoa próxima, uma pessoa da sua família, pai, mãe, marido, esposa, enfim. Pergunta para essa pessoa, o que eu faço? O que você reconhece? No que você reconhece que eu sou bom? O que você me vê fazendo e que você reconhece, uau, você faz isso muito bem. Então, esse aí, provavelmente, isso que você respondeu, isso que você realmente pensou aí, que você resgatou, é o seu talento, é um dos seus talentos. É aquilo que você faz de uma forma natural, espontânea, sem muito esforço. É a sua inclinação natural para fazer uma determinada atividade. E aí, agregando isso ao contexto profissional, à nossa carreira, é muito comum. Eu tenho, por exemplo, uma filha de 12 anos, né? Então, nessa idade, é muito comum a gente começar a fazer aquelas perguntas assim, e aí, o que você vai ser quando você crescer? E aí, o que você quer fazer? Né? O que você quer aprender? Enfim, eu sempre digo para minha filha, com muita tranquilidade, eu falo sempre para ela, filha, você pode ser o que você quiser. O mundo tem infinitas possibilidades, infinitas oportunidades. Então escolha aquilo que você vai fazer para colocar em prática o ser grandioso que você é. Não importa o que você venha fazer, mas escolha fazer aquilo que realmente você percebe, entende que é algo natural, que você gosta, se sente bem fazendo. Tá certo?
Só que na nossa vida, né, eu tô com 42 anos, não sei a idade de vocês. Na nossa vida não foi assim que aconteceu, né? Muitas vezes a gente, eu, por exemplo, eu fiz uma opção de carreira muito nova, entrei na faculdade muito nova, com 21 anos, e eu fui fazer o curso de pedagogia. Eu fui fazer o curso de pedagogia porque eu tinha tido uma experiência no curso técnico anterior, que eu tinha tido a oportunidade de ajudar um professor meu de informática a ajudar aquelas pessoas que estavam ali aprendendo informática. E eu fui fazer pedagogia um pouco inclinada nesse sentido, nessa direção, assim, nossa, eu tô curtindo aqui ajudar essas pessoas. Eu identifiquei ali naquela escola de informática muito jovem, que eu gostava de quando chegava alguém na escola, de estar em contato com uma pessoa, de estar em contato com a outra. E eu sou muito grata a isso, porque isso me direcionou para um movimento que hoje, profissionalmente, eu faço e continuo fazendo aquilo que eu fazia quando eu fazia lá naquela escola de informática, que era ajudar as pessoas, contribuir e servir com as pessoas com aquilo que eu sabia. Eu sabia tudo? Não, eu não sabia tudo, mas eu procurava. Naquela escola, eu lembro que muito nova, muito jovem, e começando o curso de pedagogia na faculdade, eu me sentia muita vontade em contribuir, em ensinar às pessoas aquilo que eu já sabia. E eu me sentia muito motivada a cada vez mais buscar o que eu não sabia, eu buscava, eu estudava, ia atrás. E quando eu ajudava alguém e aquela pessoa me agradecia por aquela ajuda, eu me sentia extremamente o quê? Gratificada, tá certo? Então eu costumo dizer que depois que a gente identifica o nosso talento, é muito importante a gente identificar, fazer esse exercício, o que eu consigo fazer de uma forma espontânea, natural, o que eu faço naturalmente, qual que é a atividade que eu faço naturalmente. E um segundo ponto, né, é a gente se conectar com a seguinte questão: aquilo que nós sabemos, ou aquilo que nós aprendemos, ou aquilo que nós superamos na nossa vida, é o nosso dever ensinar para outras pessoas. Aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que nós já temos, né? Eu falo muito nos atendimentos, nas mentorias. A nossa história de vida é o nosso principal ativo. Não importa a história de vida que a gente tenha, se foi uma história de vida fácil, difícil, enfim, nós somos o nosso principal ativo. Então, quando a gente se conecta com isso, fica muito fácil a gente entender, então, peraí, eu estou diante de uma oportunidade que, para identificar aquilo que eu faço naturalmente, com leveza e espontaneidade, eu posso ver uma oportunidade de gerar valor de contribuição para outras pessoas, e além disso eu tenho a capacidade de sim ser remunerada por aquilo que eu faço, né? E muitas pessoas, às vezes, por que elas não fazem isso? Né? Sempre foi assim, Ingrid? Não, sempre não foi assim. Em alguns momentos da minha vida eu estava mais certa, em alguns momentos eu desviei, estava confusa, e eu precisei buscar autoconhecimento, precisei buscar ajuda para que eu pudesse retomar, falando, não, mas peraí, isso que eu tô fazendo não tá indo na direção daquilo que eu faço espontaneamente, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente trava, né? Eu costumo dizer que uma das maiores angústias do ser humano, as pesquisas apontam isso, como eu estou trabalhando com realização de carreira, eu tenho estudado muitas pesquisas, as pesquisas apontam que é o seguinte, uma das maiores angústias dos seres humanos é o que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer aqui nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Porque quando a gente vai trabalhando e a gente vai percebendo que a gente tem valor de contribuição, é maravilhoso, a gente evolui, a gente cresce, a gente tem oportunidade de rentabilizar, nos realizar, porque a gente vai lá, adquire os nossos bens materiais, isso é muito importante também, né? Colocar o nosso serviço ao nosso favor e gerar contribuição, né, para mim, para o outro e para o todo, me permite também alavancar a minha realização profissional, e a consequência disso também
é a minha realização financeira. Né? Mas muitas vezes a gente se perde porque a gente fica muito nesse lugar romantizado. Eu gosto muito de tirar, né, essa questão, por exemplo, do propósito. Muitas pessoas falam assim, eu não identifiquei então os meus talentos, não sei o meu propósito, me coloco no lugar de estagnação. Não, né? Não fique nesse lugar de estagnação. Entenda que nós temos uma oportunidade incrível de fazer esse caminho, de usar os nossos talentos para realmente ter a oportunidade de prosperar na nossa carreira e ter realização profissional, a partir do momento que a gente identifica de forma muito espontânea o que a gente faz naturalmente, o que é nato a nós, né? E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês agora é uma pergunta chave, que eu uso inclusive essa pergunta nas mentorias. Se dinheiro não fosse um problema, isso que você acredita, que você tem talento natural, que você faz isso com espontaneidade, que essa sua habilidade mais profunda que você identificou aí, você faria? Você faria? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, Ingrid, eu até identifico o que eu sou bom, eu até identifico aquilo que é nato e natural a mim, mas eu tenho muito receio se eu vou colocar isso a serviço do outro, se eu vou colocar isso a contribuição do outro e se eu vou gerar os recursos financeiros que eu preciso para pagar as contas. Aí é que entra o ponto alto dessa live agora. Aí é que entra. Lembra no início, quando eu falei assim, é muito comum, a gente ouve desde criança, e aí? O que você vai ser quando você crescer? Certo? E aí? O que você vai ser quando você crescer? As nossas referências, quando a gente está ali em desenvolvimento, né, quando a gente é criança, a gente não tem ainda clareza suficiente para escolher o nosso caminho. E é muito natural que nós sejamos orientados por quem? Por quem nos cuida, pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelos avós, cada um com a sua história de vida, certo? E quando nós estamos ali naquele meio, sendo educados, e as pessoas que nos educam, elas nos orientam e nos levam ao caminho que elas acreditam que é o melhor caminho por amor a nós, né? Por amor a nós. Então, por exemplo, a nossa geração, essa geração de 30, 35, 40 anos, nós crescemos num berço de relação com o trabalho muito voltado à segurança e à estabilidade. Até aí tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nenhum problema nisso, tá tudo certo. Só que qual que é o nosso cuidado quando a gente se conecta a essa questão dos talentos e quer entender como usar esses talentos para que a gente possa prosperar na carreira? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Agora nós somos adultos, somos responsáveis pela nossa própria vida. Qual que é o cuidado? É a gente identificar quais que são as crenças que a gente tem com relação ao trabalho, se essas crenças é que estão nos impedindo de colocar os nossos talentos a serviço do mundo, a serviço do outro, independentemente do que a gente se proponha a fazer. Então, qual que é a nossa perspectiva quando a gente pensa no trabalho? Qual que é a sua perspectiva agora? Com o papel e a caneta na mão. O que você ouviu? O que você ouviu quando você estava ali começando a trabalhar, a se desenvolver, fazendo uma faculdade? O que você ouvia, tá? Sem julgar de quem falava, o objetivo não é esse aqui. Nós somos adultos e a partir de agora somos responsáveis pela nossa própria vida. Por isso que nós estamos aqui, nessa oportunidade de desenvolvimento. Será que você ouviu que você precisa trabalhar duro para ser reconhecido? Né? Vai identificando à medida que eu vou trazendo essas crenças, tá bom? Será que você ouviu
que quem ganha fácil perde fácil? Será que para você, em algum momento da vida, você ouviu que é preciso batalhar duro para chegar em algum lugar? Quando você ouviu isso, como que você interpretou isso? Será que essas crenças que foram construídas, essas crenças que foram aí reverberando e que foram se instalando através, né, do nosso meio, da sociedade, da escola, da nossa família, enfim, será que essas crenças, elas de alguma maneira, elas estão como se elas estivessem tampando, né? Como se elas estivessem ali impedindo que a gente percebesse de fato quais que são os nossos talentos. Então entende que a questão não é, a nossa dificuldade não é identificar de fato os nossos talentos. Ei, Sil, bem-vinda! Tudo bem, meu amor? Na verdade, obrigada, Sil. Estamos aqui, né, falando para o mundo. Então, a nossa questão, na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que quando nós paramos para identificar os nossos talentos, entendendo que os nossos talentos são os nossos dons naturais para realizar determinada atividade, e que a gente possa listar quais são esses talentos, aquilo que a gente faz com leveza e naturalidade. E que você possa refletir na segunda pergunta. E se o dinheiro não fosse um problema para você, você faria aquilo que você está identificando aí, que é nato a você? Aí você vai responder assim, sim, eu faria. Eu tenho facilidade para me dedicar, por exemplo, a planejamento, eu sou muito bom em planejamento, então eu poderia sim trabalhar em alguma área que tivesse a oportunidade de organizar alguma coisa, beleza. Mas aí o terceiro ponto para você evoluir, que crença que você tem que contribui de fato? Será que as crenças que você tem a respeito do trabalho, que foram construídas ao longo da sua vida, será que essas crenças, elas colaboram, contribuem para que você realmente coloque os seus talentos a serviço do mundo e ganhe dinheiro a partir dos seus talentos? Ou será que você tem aí uma oportunidade de se desenvolver, de olhar, de dar um novo sentido para essas crenças e entender que a questão não é a sua dificuldade em identificar os seus talentos. A questão é que você pode estar se colocando num lugar de não consigo, não sou capaz, porque as crenças, elas estão predominando. Então é como se a gente tivesse com uma mente, né, desatualizada. É como se a gente e é como que a gente faz para ter uma nova crença? A gente gera uma experiência diferente. Nós precisamos, então, fazer um movimento para colocar o nosso talento, para experimentar, ter um resultado que nos confirme, uau, você está certa, você, a partir daquilo que você identificou, que você tem habilidade nata e natural, e que se você colocar isso a serviço do outro, para a sociedade, enfim, você é capaz de gerar recursos financeiros a partir disso. Então entendam que quando a gente fala em talentos, automaticamente nós precisamos correlacionar se existem crenças a respeito do trabalho que estão de alguma maneira nos impedindo de colocar a nossa voz no mundo, tá certo? E quando a gente fala em talentos, como usar os nossos talentos para ser remunerado, como usar os nossos talentos para ganhar dinheiro, eu não estou falando aqui que é uma oportunidade exclusiva para quem quer empreender. Não. Eu estou falando isso em qualquer modelo de servir que você estiver. Seja na sua carreira CLT, seja na sua carreira pública, seja na sua carreira empreendendo, tendo o seu próprio negócio. Por quê?
quanto mais você identificar aquilo que você é bom e gerar esse valor de contribuição para o outro, mais oportunidades você terá de ser reconhecida. Eu costumo dizer para as minhas mentoradas nos programas de mentoria que fica cada vez mais claro para mim, isso já está sendo até provado, né, até mesmo com relação aos atendimentos, que nós somos remunerados na medida que a gente realmente se coloca a serviço daquilo que a gente se propõe a fazer e colocando em prática, de fato, o nosso potencial máximo. Entende? Então, por exemplo, se você entende que é muito mais saudável você trabalhar com a sua inteligência no sentido de qual que é o espaço, onde eu posso trabalhar, onde eu posso atuar com autonomia, com liberdade, para colocar os meus talentos a serviço, para realmente gerar um valor de contribuição. E na medida que a gente vai gerando esse valor de contribuição e que vai tendo resultados com isso, a gente vai conseguindo desconstruir essas crenças que às vezes elas são fortes, que a gente fica ali muito conectado, que eu só vou ter dinheiro, só vou ter resultado financeiro através do meu trabalho se o meu trabalho for um trabalho duro, se tiver que ser uma batalha, se eu tiver que guerrilhar. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. Então, a gente precisa, né, para que a gente possa ocupar o nosso verdadeiro lugar no mundo, independentemente do que a gente faça. Não tô falando aqui que todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Não tô falando aqui que aquilo que o outro faz também é bom pra gente, porque o outro tem o ponto de vista dele, que a gente entende, mas, sobretudo, a gente ter essa capacidade de identificar com muita autonomia e autorresponsabilidade qual que é o nosso ponto de vista sobre o nosso valor de contribuição. Eu estou dizendo aqui com responsabilidade, tá certo? Então, o que acontece? Essas crenças, é muito natural que essas crenças sejam enraizadas, é muito natural que o fato de algum momento da nossa história a gente ter tido essa necessidade de trabalhar duro para alcançar as coisas, isso foi entendido, né, a partir de uma forma que por muito tempo às vezes a gente foi seguindo. Eu falo que às vezes a gente segue num piloto automático e não para pensar se existe uma possibilidade de fazer aquilo que a gente está fazendo de uma forma diferente. E a gente simplesmente liga, né, o pilotão automático ali e sai desempenhando. E aí agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. E se você se permitisse, enquanto você trabalha e quando você conecta essa questão do trabalho com algo que seja prazeroso, que também seja leve, para que você pudesse viver isso, né, com mais liberdade, que lugar que você escolheria estar para fazer aquilo que você tem capacidade de fazer, pelo simples fato de ser o ser grandioso que você é? Todos nós somos grandiosos em alguma coisa. Todos nós somos, né? Não existe essa questão assim. Eu gosto muito de falar, às vezes alguma mentorada fala assim: Ingrid, eu acho que eu não entrei. Sabe quando Deus estava distribuindo esse talento? Eu ouço muito das pessoas assim: não, Ingrid, você faz isso que você faz porque você comunica muito bem. Você entrou na fila quando Deus estava distribuindo lá a habilidade de comunicação. Você entrou na fila 20 vezes, porque você tem muita facilidade de comunicar e tudo mais. Sim, eu reconheço que, né, Deus foi muito generoso comigo de ter me concedido essa habilidade de comunicar. Mas eu entendo também que essa habilidade não é uma habilidade porque eu fui escolhida, não. Eu acredito que os nossos talentos, eles podem ser plenamente desenvolvidos independentemente do que a gente se pretende a fazer.
Independentemente do que a gente se propõe a fazer, a gente tem uma oportunidade, sim, de se tornar bom naquilo que a gente quiser fazer. E aí essa questão dos talentos, de como a gente pode ganhar dinheiro através dos nossos talentos, uma questão que eu percebo muito é o seguinte: ei Zé, bem-vindo! Você é sempre bem-vindo aqui. Uma questão que eu percebo muito é o seguinte: o quanto que você está disposto, o quanto que você está disposta, o quanto que você está disponível para colocar em prática os seus talentos e o quanto que você está sendo generoso com você mesmo e entender que para ter resultados a partir disso é muito importante que você se coloque em movimento para testar aquilo que você acredita. Porque uma coisa é assim, ó, qual que é a diferença? Eu falo isso muito para as mentoradas também. Inclusive, na terça-feira que vem vai ter um workshop gratuito. O link para se inscrever tá aqui na minha bio, né? 5 passos para identificar os seus talentos e alinhar a sua carreira ao seu propósito de vida. Então, o link tá aqui na bio, gente. Vai ser um workshop maravilhoso. Vai ser no Zoom. Vocês vão ter oportunidade de interagir comigo, de fazer perguntas. Não vai ser individual, vai ser grupo. Então, vai ser maravilhoso. E eu tenho falado muito para esse grupo de pessoas que eu estou, né, conduzindo, que eu vou conduzir, né, que eu terei a oportunidade de conduzir. Ontem mesmo no grupo a gente estava conversando. Eu fiz essa pergunta para eles, né? E falei, e aí? O quanto que você está disposto ou disponível para colocar os seus talentos a serviço do mundo? Uma coisa é você estar disponível, é você estar aqui na live, é você ler um livro, mas você não coloca em prática de fato, você não se coloca em movimento para fazer para gerar uma experiência diferente, para que você possa realmente identificar mais questões concretas ligadas ao seu trabalho. Você fica postergando, adiando. Agora, disposta é quando você está comprometido com a mudança. É quando você realmente, assim, absorve aquilo que você está aprendendo e fala assim, eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar essa live, vou colocar em prática o que a Índia acabou de falar e vou realmente testar. Vou entender, vou fazer uma listinha de fato de quais são os talentos que eu identifico que são natos, que são naturais. Vou fazer uma pesquisa aqui com a minha família, quem tá mais próximo de mim, vou perguntar eu sou bom no quê? E vou me fazer essa pergunta. E se dinheiro não fosse um problema para você, será que você faria isso que você acabou de se identificar com seus talentos? Se você parasse e fizesse essa reflexão e colocasse essas 3 perguntas de fato, né, que você pudesse gerar experiência através dessas 3 perguntas, eu tenho certeza que você já teria uma luz, que você já teria um caminho, você já teria um direcionamento com relação a se apropriar dos seus talentos para ter realização profissional. Mas a grande maioria das pessoas, elas não estão dispostas, elas estão apenas disponíveis. E quando a gente só está disponível, a mudança ela não vai acontecer. Tá certo? Por que eu falo isso? Porque pra gente realmente ressignificar crenças, identificar novos pontos de vista, a gente precisa mergulhar profundamente, a gente precisa estar disposto a entender por que eu estou pensando, o que eu estou pensando a respeito de mim mesmo, o que está me impedindo de reconhecer que eu sou grandioso, que eu sou grandiosa, o que está me impedindo de testar os meus talentos e me colocar a serviço do outro, para que realmente eu possa testar essa oportunidade de ter resultados a partir de quem eu sou. Não é a partir de quem eu tenho, do que eu tenho, é a partir do que eu sou. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que entre o ser e o ter existe o fazer, tá certo? E para ter, nós precisamos ser, fazer e ter, nessa ordem. Muitas vezes as pessoas focam no ter e esquecem de trilhar o caminho do ser, fazer e ter. Trazendo isso para talentos. Quem eu sou, o que eu faço
e o que eu gero de resultado, o que eu tenho a partir do momento que eu coloco em prática quem eu sou, quem eu faço, eu terei um resultado. É uma equação. É uma equação para que a gente possa colocar os nossos talentos a serviço do mundo e para que a gente possa ter oportunidade de gerar valor de contribuição e ganhar dinheiro a partir daquilo que a gente realiza, tá certo? Mas pode ser então que você esteja pensando assim: Ingrid, muito complexo isso para mim. Muito complexo, porque eu realmente entendo que mesmo fazendo essa lição dessas 3 perguntas, eu não consigo identificar que eu sou esse ser grandioso, eu não consigo identificar que realmente eu tenho essa capacidade. Essas crenças com relação ao trabalho duro, elas são crenças que realmente são fortes para mim e eu não consigo ver um caminho para isso, um caminho tangível. Então eu te convido, né, para que a gente possa aprofundar isso de uma maneira mais densa, com mais tempo, que você se inscreva no workshop gratuito que eu vou realizar no dia 27 de outubro, na próxima terça-feira, às 20 horas. Por que eu estou te convidando para esse workshop? Por que eu estou enfatizando esse workshop aqui? Porque nesse workshop, o que a gente vai fazer? Não vai ser um workshop de 1 hora, vai ser um workshop que vai ter uma duração aí de 2 horas a 2 horas e meia. Nós vamos trilhar um caminho para que você possa identificar os seus talentos e a partir dessa identificação, a gente vai entender quais que são essas crenças que estão impedindo você de colocar os seus talentos a serviço da sua realização profissional e nós vamos alinhar os seus talentos que a gente vai identificar nesse workshop a sua carreira. É identificar mesmo. Nesse workshop a gente vai fazer um trabalho minucioso. E por que vai ser tão rico, Ingrid? Porque a gente não vai fazer isso de forma individual, a gente vai fazer isso em grupo. E eu não sei o quanto que vocês acreditam, mas eu acredito que quando a gente está numa oportunidade em grupo, é muito grandioso. A gente tem uma oportunidade de aprender muito, porque às vezes um pontinho de trava do outro é o mesmo nosso. E ali a gente gera um valor de contribuição em grupo, o outro traz uma questão que também é nossa e a gente se complementa efetivamente. Então, por isso que eu estou insistindo muito nessa questão do workshop, que é uma oportunidade para vocês. O link tá aqui em cima, ó, na minha bio. Depois que a live terminar, vocês vão lá. E aí, pra gente terminar aqui com relação a essa questão dos talentos, como identificar os talentos, como usar os nossos talentos para ganhar dinheiro, é muito importante que você saia dessa live entendendo um ponto muito, muito crucial, tá certo? Crucial. Nós temos o dever de ensinar, tudo que nós aprendemos ou que nós superamos ao longo da vida. Esse é o nosso dever, Não importa o que a gente venha a fazer, mas quando a gente une, identifica esses talentos que são natos para uma determinada atividade e que a gente entende que agora eu identifico os talentos e gero valor de contribuição, porque eu tenho esse dever de contribuir, de ensinar ao outro aquilo que eu aprendi, aquilo que eu superei, é aqui que a gente destrava uma grande oportunidade, é aqui que a gente se abre para a realização profissional e é aqui que a gente começa a agregar essa questão do retorno financeiro também sobre aquilo que a gente está fazendo. Independente, volto a dizer, independente do modelo de carreira que você atue. Pode ser uma carreira CLT, pode ser funcionário público ou pode ser como empreendedor. Não importa. Em todas as instituições, em todos os lugares que você se colocar a serviço, leve isso contigo. Leve os seus talentos natos e leve sempre essa equação.
aqui onde eu estou fazendo o que eu faço, é o meu dever entregar aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu superei. É importante eu colocar isso a serviço do outro. Quando a gente une isso, a gente gera valor de contribuição. E nós estamos vivendo numa era, o mundo do trabalho. Ei, Anelissa, bem-vinda, meu amor. O mundo do trabalho, ele tem trazido uma oportunidade para a gente refletir muito sobre essa questão da autenticidade e da originalidade que os nossos talentos nos permitem. Antes era assim, ó, no mundo antigo, antes dessa pandemia, antes dessa loucura toda que a gente está vivendo ainda, infelizmente, o mundo do trabalho, e olha que eu já estou nesse mercado, né, trabalhando carreira e recursos humanos já tem bastante tempo, eu não sou tão novinha assim, eu estou fazendo já 21 anos que estou nessa área, lidando com desenvolvimento de pessoas. Antes era assim, o mundo antigo do trabalho tinha uma caixinha que a gente ia lá, pegava a descrição daquelas atividades, a gente ia ali, fazia aquela atividade e era remunerado por aquilo. Se desse bom, se desse certo, ótimo, a gente permanecia. Se não desse certo, o que acontecia? A gente era facilmente substituído. Quem já foi substituído aqui? Eu já fui substituída, eu já fui demitida, né? Já pedi demissão e também já fui demitida, certo? Então, esse mundo ele tem virado cada vez mais. Hoje, o nosso valor de contribuição, ele tá muito voltado assim, ó. O que você tem nato para desempenhar uma certa atividade com autenticidade, com originalidade, com valor de entrega genuíno, que você possa entender de fato, qual que é o valor de contribuição verdadeiro que você tem para entregar. Eu não quero mais que você só desempenhe as atividades. Eu quero que você vá além. E sabe como que a gente vai além? Mesmo na carreira pública, empreendendo, ou numa carreira privada, é quando a gente coloca a nossa autenticidade, a nossa verdade, é quando a gente coloca o ser grandioso que nós temos para contribuir, independente de onde a gente está. Então, por isso que eu estou insistindo muito com vocês para fazerem essas reflexões sobre os talentos. Para responder essa pergunta, depois que vocês fizerem a listinha dos talentos, o que eu faço com naturalidade, o que eu faço sem muito esforço? E se dinheiro não fosse problema, eu acredito que eu faria essa habilidade mais profunda que eu identifiquei. E se você ficar com muita dificuldade não faria, identifica quais que são as crenças. Tem crença de trabalho duro, para ganhar dinheiro tem que trabalhar duro, para ganhar dinheiro tem que guerrilhar, enfim, né? Essas crenças mais pesadas. E depois que você identificar isso, depois que você identificar tudo isso, entenda quais que foram na sua carreira, ao longo do seu exercício profissional, quais que foram seus maiores feitos. O que você fez, quando você fez o que você fez e que você foi reconhecido, se você colocou um toque de autenticidade, de originalidade na sua entrega. Se você foi genuíno, se você foi verdadeiro fazendo aquilo. Se você saiu da caixinha e acreditou na sua intuição, na sua convicção e colocou e fez uma entrega genuína, assertiva, porque você acreditava tanto em você que você fez aquilo e aí você foi reconhecido por ter feito isso dessa forma. Lembra também desse fato, faz uma linha do tempo aí, porque é importante para você também, para isso te fortalecer, para você entender que sim, através dos nossos talentos nós podemos gerar valor de contribuição e ao gerar valor de contribuição, na medida da nossa entrega, quanto mais permissão você tem para entregar o seu potencial, melhor remunerado, mais din-din você terá por isso. E aí, de novo, fica o convite, dia 27 de outubro, terça-feira, às 20 horas, workshop gratuito, realização profissional, vai ser via Zoom,
onde eu vou trilhar esse caminho com vocês de identificação dos talentos. Vamos olhar para as crenças que estão impedindo vocês de colocar os talentos a serviço do outro, independentemente daquilo que vocês fazem. E desse workshop, todos os participantes, vai ser em grupo, todos os participantes sairão do workshop com uma rota de uma bússola de orientação para sua carreira, independentemente do formato da carreira, seja carreira CLT, você pode trabalhar como CLT, tá tudo bem, você pode empreender, tá tudo bem, ou você pode ser funcionário público, tá tudo bem, ou então você pode estar chegando agora nesse mundo do trabalho e não tá entendendo muito bem o que vai fazer, você também é bem-vindo. Você pode estar num processo de recolocação profissional, você é mais bem-vindo ainda. Se você está querendo fazer as duas coisas, trabalhar na CLT e empreender, esse workshop também é para você. Tá bom, meus amores? Eu espero, então, de verdade, ter sido contribuição para vocês aqui. E pensem sempre que nós sempre, ao colocar os nossos talentos, nós temos oportunidade sim de ser muito bem remunerados por isso, desde que a gente entenda que é o nosso dever contribuir, compartilhar aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente superou ao longo da nossa vida, e que a nossa vida é o nosso principal ativo, independentemente da história de vida que todos nós temos um valor de contribuição enorme para o mundo, simplesmente pelo fato de ser o ser grandiosos que todos nós somos. Beijo, meus amores. Saiam aqui, ó. Clica no link da bio. Espero vocês no workshop gratuito na terça-feira, dia 27 às 20 horas. Tchau, tchau!